de Paula Bueno. Guilherme é parceiro nosso. Ele é engenheiro agrônomo, técnico florestal, especialista na esfera ambiental, trabalha na Canasol há 19 anos, já é patrimônio, né, Guilherme? É atual presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Araraquara, membro do Grupo Gestor do PAMI de Araraquara, membro do Grupo Executivo do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético do Estado de São Paulo, entre 2016 a 2018, membro da Câmara Ambiental do Setor Sucroenergético da CETESB, na gestão 2015 e 2017. O Guilherme Luí trabalha no relacionamento com os produtores em diversos assuntos, na CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura, Logística do Estado de São Paulo, com a SAA, Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, com a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, com o DAI, Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo, e com policiamento ambiental, tá? É um grande parceiro nosso, e a gente quis, nesse momento, que é um momento muito difícil, né, que a gente está vendo no país, muitos incêndios, a gente quis convidar o Guilherme para trazer um pouco da experiência dele, para vocês conhecerem, tá bom? Então, Guilherme, fique à vontade, toca a sua apresentação, depois que o Guilherme terminar, a gente vai falar um pouquinho de como que o Cian também pode ajudar, e aí o Guilherme conduz, se ele quiser que as pessoas perguntem ao decorrer da apresentação, ou se ele preferir que falem ao final, fica à vontade, Guilherme. Muito obrigada por participar aqui do nosso evento. Maju, eu que agradeço. Boa noite a todos. Realmente é um prazer estar aqui com vocês da Cian, porque você falou que é um parceiro, né, mas é recíproco. Diversas vezes já precisamos da Cian e em momentos cruciais aí, inclusive, para tentar desvendar algumas questões de incêndio. Realmente o trabalho de vocês foi crucial para a questão de êxito, para a questão de preservação de direitos, para a questão de segurança jurídica, né? Então, realmente, a parceria é recíproca e eu agradeço muito o convite. Vamos tentar compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com o pessoal. Já vi alguns rostos conhecidos, então agradeço a presença e a participação de todos aí. Vamos lá. Opa, travou aqui. Você testa, na hora não vai. Eu vou interromper o compartilhamento e voltar novamente. Tá bom. Quer que eu compartilhe? Então, para de compartilhar, por favor, que eu compartilho. Peraí. Deixa eu só abrir ela aqui. Aí, onde que eu deixei? Deixa eu tentar novamente, porque senão vai ficar esquisito para... Tá. Foi? Vamos ver se vai agora. Tá.
Senão eu abro aqui. Ah, foi. Agora sim. Pronto. Então vamos lá. Desculpa, pessoal. Vamos falar então um pouquinho desses tempos de estiagem, né? Como prevenir e combater os incêndios, principalmente quando tiver sinistros aí dentro da sua propriedade e tentar lidar aí com as consequências que pode ser as multas e os inquéritos civis que muito acontece, né? Primeira questão, eu acho que é deixar bem claro que a gente vai estar falando aqui da prevenção e do combate nos incêndios que ocorrem e sempre ocorreram em áreas rurais ou urbanas por N motivos, né? O que aconteceu aí nessas últimas semanas, a gente percebe, tem a convicção de que foram atos criminosos, arquitetados, que realmente foram muito bem planejados então, aí, independente de toda a ação e prevenção que nós efetuarmos, isso acaba caindo por terra, infelizmente, né? Então, vamos falar dos casos normais que se acontecem nas prevenções e combate aos incêndios florestais. Primeira questão que eu queria estar pontuando para vocês, pessoal, é com relação. E só uma observação. Se quiserem fazer pergunta no meio da apresentação, podem ficar à vontade, abram o microfone e podem estar perguntando, tá? Fiquem à vontade. Tá bom. Então, a primeira questão que a gente queria estar pontuando aí são as questões dos aceiros, né? Que nada mais é, essas faixas aí sem vegetação, é como se fosse uma barreira realmente para não se propagar ali o incêndio que estiver ocorrendo. E esses aceiros, eles têm que estar estrategicamente planejados, muito bem pensados, para que, se realmente acontecer o sinistro, é ele que vai estar protegendo as demais feições, protegendo o outro lado do incêndio, vamos falar assim, e sempre está limpo, sem nenhuma vegetação, sem nenhum elemento combustível ali, para que realmente cesse o fogo ali a hora que ele chegar nesse local. E um dos fatores, então, para que realmente ele seja eficaz e não se propague para toda a extensão da propriedade é, como eu disse, o planejamento desses aceiros. Tá, e aonde que teria que estar esses aceiros? Principalmente em áreas de vegetação nativa, seja ela APP, reserva legal, áreas de preservação permanente, né? Qualquer fragmento de vegetação nativa tem que ter os aceiros ali, que nada mais é que um carreador, só que é um carreador muito bem cuidado, né? Os aceiros de divisa de propriedade, esse também é muito importante que se tenha, principalmente na questão de preservação do patrimônio, tanto seu quanto do seu vizinho, então é fundamental. E os aceiros internos, principalmente para as áreas de grandes extensões, né? Porque é ele que você vai conseguir fazer ali um divisor não de águas, mas de fogo, realmente, para que realmente ali você consiga entrar e estar combatendo um possível incêndio que tenha surgido na sua propriedade. Aqui eu fiz uma recomendação com relação aos tamanhos dos aceiros. Áreas de vegetativa, importante que ele tenha acima de 3 metros de largura, acima de 6 metros de largura, e completamente limpo. Aí pode vir um questionamento, mas da onde se tirou essa recomendação dessa largura? Estado de São Paulo, hoje, nós temos uma legislação específica para essas questões, específico na área do setor sucroenergético, aonde isso é regulamentado com relação às medidas. Demais estados, toda essa recomendação, ela parte do princípio de quando o produtor faz uso do fogo autorizado, licenciado, e dentro dessas licenças, dessas autorizações, existem esses aceiros de diversas feições, e a área de vegetação nativa nunca é menor que 6 metros de largura, tá? E muito bem limpo, conforme está nas fotos aí. Aceiros de divisa, o recomendável também acima de 3 metros de largura, então tá da forma com que está a foto, realmente na terra, sem nenhum tipo de vegetação. E os aceiros internos da propriedade. A primeira foto aí em cima, dá para ver até que de um lado é a cana queimada, e do outro é a cana sem estar queimada. Isso daí foi um incêndio, e esse aceiro interno, ele tem aí 3,5 metros, mais ou menos, aí que o pessoal, os brigadistas, conseguiram entrar e fazer o combate para que realmente não se propagasse para toda a extensão da propriedade.
Vamos falar um pouquinho do combate eficaz. Quais seriam, então, os elementos e organização que o produtor precisa para um combate eficaz? E quando a gente fala de combate eficaz, não é pegar um extintor, pegar uma mangueira e pôr a mão na massa realmente para tentar apagar o fogo, não. Aí eu estou falando de uma questão primordial, que é o PPI, que é um plano de prevenção a incêndios, é um documento elaborado com o objetivo realmente de estabelecer ali critérios, medidas de prevenção e combate a incêndios na sua propriedade. E o que nós precisamos saber do básico do PPI, para como está elaborando isso daí para a sua propriedade? Primeiro, você tem que pensar no responsável, quem que vai ser aquela pessoa que realmente vai estar à frente disso, lidando com toda a documentação, elaborando. Importante frisar que o PPI, muitas vezes, ele é importante que se faça um protocolo dele no órgão fiscalizador, para tentar evidenciar isso daí, e principalmente na época das águas, no começo do ano, quando você não tem problemas com as queimadas, mas sim ali você está dando publicidade desse documento para os órgãos fiscalizadores de como vai se proceder se acontecer um sinistro na sua propriedade. Então, além da área do quem ser o responsável, você tem que colocar ali a área de responsabilidade desse PPI, área de abrangência, equipamentos e serviços disponíveis para o PPI e também os critérios operacionais, que é ali que vai editar as normas de como agir se tiver um incêndio. Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, o responsável nada mais é que o nome, qualificação, se ele é o cargo de qualificação, se ele é o proprietário, se ele é um profissional terceirizado da área, e os telefones de contato e e-mail de contato também. Pensando na área de responsabilidade, aqui pode acontecer do PPI ser feito por uma empresa ou por um aglomerado de produtores. Então, ou um único produtor que tenha diversas propriedades. Então, o que nós temos que evidenciar nesse PPI? 3 coisas básicas: nome da propriedade, município que ela pertence e o número do CAR. Com o número do CAR, você já consegue ter puxar capivara ali, vamos dizer assim, da propriedade rural, né? Área de abrangência, e esse é muito importante, porque é ali que a gente consegue colocar o mapeamento das áreas. Como eu mencionei o número de CAR ali, então, nesse mapeamento, é que você tem o norte da onde, de fato, estão as suas áreas que vão ser combatidas caso tenha um sinistro. Equipamentos e serviços, né, disponíveis. Aqui eu coloco alguns exemplos, mas o que você tiver que sirva para combater, ele vai ser útil e pode estar elencado nesse documento. E esse documento, pessoal, ele não precisa ser um documento magnífico, com uma apresentação maravilhosa, não. Realmente, o que ele tem que conter é o que de fato vai acontecer se o incêndio existir. Então, eu brinco que ele pode ser feito num papel de pão. Se ele for eficiente, ele vai ser melhor do que um papel crochê que vai ser utilizado e não vai ser utilizado, né? Então, aí, o principal, nós temos caminhão-pipa, e aí o caminhão-pipa não é só saber se é do produtor rural. Como eu disse, tem aí as questões do vizinho que possa ter, tem a questão de você estar articulando com o seu município, tem as defesas civis, que muitos possuem ali caminhões-pipas e equipamentos para combate ao incêndio, existe empresas, usinas, que também podem fazer parte desse aglomerado de informações, e você está alocando um caminhão ali da usina ou da indústria, né? Um trator com tanque, isso daí geralmente o produtor tem, então é saber aonde eles estão localizados, quais as propriedades que possuem isso. Os abafadores de chama, para pequenos incêndios, para o início do incêndio, ele é muito bom, assim como a bomba costal. McLeod, ferramenta combinada aí, que é a enxada e aquele rastelo junto, né, também, esse é importantíssimo ter na propriedade para pequenos incêndios, ele é primordial. E por fim, pessoal, o queimador pinga-fogo, esse é um dilema, essa é uma questão que até eu acho que é uma semana, 10 dias, não sei se todos viram um vídeo que viralizou nas redes sociais, eu acho que foi no interior do estado de São Paulo, não lembro o município agora, aonde ciclistas estavam andando numa estrada vicinal e filmaram uma pessoa colocando fogo com o pinga-fogo em um canavial. E isso, como eu disse, viralizou, muitas críticas,
muita narrativa, muita questão que não faz sentido, porque o vídeo, é claro, mostra o fogo vindo da direita para a esquerda, ele está bem no centro, num aceiro, num carreador interno, e ele começa a colocar fogo ali, você vê até o desespero da pessoa, e olhando para o fogo, e você vê que na esquerda do vídeo tem outro talhão de cana. Então ele fez aquilo realmente porque, no momento, o que ele tinha? Ele não tinha o caminhão-pipa, não tinha o trator-tanque, bomba, costal ou abafador, ou qualquer outra ferramenta pequena, não seria o recomendável pelo tamanho do incêndio que estava vindo. Ele fez o correto, foi colocar o fogo de encontro, foi fazer o acero negro, como a gente fala, eliminando ali o agente carburante, para que realmente, a hora que chegasse nesse final do talhão, o fogo ia se encontrar e cessar o fogo. E no vídeo, depois, eu vi o vídeo dele explicando essa situação, você vê que é uma pessoa, é um funcionário de uma empresa, e ele comenta ainda que realmente sanou o fogo por ali, acabou. Então, no momento, foi a melhor ferramenta que teve e a mais eficaz, que é o pinga-fogo. Mas, infelizmente, tem muitos que acabam utilizando dessas questões para fazer as suas narrativas, né? Então, aqui, algumas imagens dos elementos que eu falei, se vocês notarem aí, a parte de baixo, e até de cima ali, a última foto, são equipamentos simples que realmente todo produtor deveria ter, porque em um início de incêndio, isso daí pode realmente evitar que o incêndio tome proporções gigantescas, né? Critérios operacionais de um PPI, ele deve envolver, então, o pessoal envolvido, quem que vai ser? Quem que é? Os vizinhos, os funcionários dos vizinhos, a propriedade tem mais de um proprietário, quem são essas pessoas que vão estar nesse PPI, Plano de Prevenção a Incêndio, deve ser colocado no papel. Quem deve ser acionado, então, os telefones de quem realmente tem equipamentos que podem estar à disposição para ir fazer um combate, veículos disponíveis, hoje a gente sabe que caminhonetes, por exemplo, dá para colocar tanque lá atrás e fazer como aquele combate imediato, né? E aí, por fim, duas questões bem importantes, que são os mapas de criticidade e os pontos de monitoramento. O que é isso? Mapa de criticidade, como vocês podem ver aí, são esses focos de incêndio vermelho que eu coloquei no mapa. E por que eles estão aí? Porque são pontos críticos que estão relacionados principalmente a grandes movimentações de pessoas. É uma pista que tem um grande movimento de ciclista, é um caminho que liga para uma cachoeira, é um atalho de pedágio, é uma ligação entre duas vilas, dois bairros rurais. Então, aonde tiver grande movimentação, é esse ponto que ele se torna crítico, porque quanto mais tem movimentação, maior é o risco de alguém fazer qualquer questão que possa se acender ali, pequenas chamas que se tornem grandes incêndios, né? E relacionado com o mapa de criticidade, nós temos os pontos de monitoramento. Um PPI tem que constar isso. Então, mas isso pode ser a propriedade rural, um PPI de produtores, ele não precisa ter lá aquelas torres gigantescas, ficar uma pessoa lá 24 horas visualizando a área para ver se realmente vai ter incêndio ou não. Então, com relação a isso, é coisa simples. Uma propriedade que ela esteja em um lugar um pouco mais elevado, onde tem um caseiro, pessoas que residam ali já pode ser considerado um ponto de monitoramento. E o principal, no próximo aí, vocês podem ver que eu estou conciliando o mapa de criticidade com pontos de monitoramento. Por quê? Se você tem um ponto crítico, você tem que ter o ponto de monitoramento próximo a isso, ou pelo menos que você tenha a visão sobre ele, para que você consiga realmente tentar detectar o mais rápido possível os primeiros focos de incêndio, porque é o que muita gente fala, né? Todo grande incêndio teve início com um pequeno foco. Então, quanto melhor, quanto mais rápido você conseguir detectar isso e visualizar, melhor. E por fim, com relação a essa questão de PAN-PPI, vamos falar um pouquinho sobre os PANs. O que é um PAN, Plano de Auxílio Mútuo, e o que é um RINEM, Rede Integrada de Emergência. Então, o PAN, eu peguei, são várias definições que a gente encontra, mas uma que eu gosto de usar, isso daí é uma associação voluntária, né, entre empresas e poder público, voltada a ampliar a segurança contra incêndios e outros incidentes nas áreas das empresas. Já o RINEM, uma das definições que decorre do interesse de empresas privadas e públicas, entidades e órgãos públicos,
se reúnem para somar esforços ali e recursos visando atingir os objetivos em comum. Então, praticamente, mesmos princípios, as mesmas finalidades. Então, quando alguém fala PAN ou falar RINEM, na minha concepção, são praticamente os mesmos. E o que é um PAN ou um RINEM? Basicamente, pessoal, é a junção de vários PPIs. Guilherme, acho que o Wellington quer te fazer uma perguntinha. Fica à vontade aí, Wellington. Opa! Guilherme, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou especialista em segurança contra incêndio da Suzano SA, e falando sobre a questão do PAN, eu fui coordenador do PAN há 30 anos, e hoje nós já temos florestais. Está cortando para mim. Está cortando, Wellington. Você pode repetir, por favor? No chat. Acho que eu entendi que ele falou que vai pôr no chat, né? Deixa eu ver aqui. O Wellington é especialista em atendimento a emergências da Suzano Papel e Celulose. Fica à vontade, Wellington. Ele está falando que hoje já possuímos um plano florestal, né? Legal. Em São Paulo. Todas as empresas podem participar de um PAN? Pode. Geralmente, Maju, o PAN, ele tem ali um estatuto. Certo. Basicamente, todos os PANs têm um estatuto, até para conseguir dar essa publicidade, porque ele existe, né? Uhum. E aí vai depender do conjunto das empresas o que eles colocam no estatuto. Alguns PANs falam, você tem que ter um caminhão, brigadistas, 24 horas, e aí faz uma relação de informações que a pessoa tem que conter para conseguir entrar. Uhum. Só que muitas vezes nós temos algum artigo ali dentro desse estatuto que permite a entrada de alguma pessoa que não tem o caminhão, por exemplo, mas dizendo com o que ela vai contribuir, se ela não tem o caminhão, qual vai ser a compensação para isso. Então, basicamente, todos podem criar ou entrar em um PAN. No PAN que nós participamos, na região de Araraquara, para você ter uma ideia, nós temos produtores, temos usinas. Tem alguém com o áudio ligado aí que tá? Acho que sou eu. Nós temos produtores, usinas, nós temos corpo de bombeiro, nós temos indústria de cerveja, nós temos diversa polícia ambiental, ou seja, são questões que realmente reforçam isso, integram o combate, né? Guilherme, essa semana eu estava lá na ISA-CETEP, acho que o Marcelo Carrapato está aí, ele é de lá, e a gente estava falando disso, né, que é muito importante hoje a sociedade civil, as empresas, diante de situações de incêndio tão violentas como a gente está vivendo, que exista uma integração maior entre todas as empresas, né? Entre as empresas, os produtores, as rodovias, nessa comunicação, esse apoio mútuo, ele tem que existir, porque um incêndio pode acontecer de um lado, pode começar do outro, né? E se tiver todo mundo atento, pronto para agir rapidamente, as chances da gente conter esse incêndio com tecnologia, com o apoio da empresa de transmissão, com o apoio das usinas, de cada produtor, né? Todo mundo, cada um equipado, eu acho que isso ficaria muito bom, né? Exato. Vocês já sabem nos PANs, né? Exatamente. Tem alguém realmente com o áudio ligado aí que está dando uma interferência grande aqui para mim. Se o pessoal puder... Agora desativou, perfeito. Então, Maju, inclusive veio até uma pergunta no chat aí, se pode brigadistas voluntários, né, do Gabriel. O Gabriel fez a pergunta, obrigado. O que acontece? Geralmente, os PANs formalizados não permite isso. Por quê? Porque dentro do estatuto, cada um vai ser responsável pelos seus equipamentos e pelas vidas das pessoas que estão ali. Ou seja, já teve casos fáticos realmente que aconteceram no nosso PAN aqui, que uma empresa, a empresa A, foi ajudar a empresa B, e ao chegar ajudando a empresa B, ela teve o seu caminhão queimado. E aí, dentro do Estatuto do PAN, isso daí é responsabilidade, infelizmente, de quem foi.
A empresa que recebeu ajuda, ela não pode arcar com esses prejuízos, né? E isso está bem evidente no estatuto. Então, com relação a isso, esse brigadista aí para ir combater alguma coisa não tem que estar dentro de alguma empresa ligada ao PAN. Então, continuando aqui, então basicamente PAN e RINEM, ele é a junção de tudo que eu falei ali dos PPIs, né, de vários produtores ou empresas. Se as legislações próprias, inclusive, tem que ter instrução técnica, né, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que evidencia o seguinte: hoje nós temos os AVCBs, né? E muitas pessoas que têm o PAN, eles conseguem ter uma obrigatoriedade menor do que de brigadistas do que o convencional. Por quê? A partir do momento que você possui ali uma rede integrada, que você possui os seus brigadistas, mas terá o apoio de terceiros, então, com certeza, isso daí conta ponto, e perante a lei do Estado de São Paulo, se acaba tendo algumas vantagens com relação a isso, né? Essa junção de PPIs, né? E se a gente tem a junção de PPIs, próximo, Maju, lembra que eu mostrei aqueles focos de incêndio lá, aquela área, foco de incêndio não, aquela área de monitoramento, aquela área de apoio, aquelas propriedades, ela está aí no círculo vermelho. Se nós pensarmos em ali, círculo vermelho PPI, se pensarmos em um PAN ou RINEM, são os círculos verdes, ou seja, realmente a integração e toda essa ajuda mútua que vai vir de diversos lados, diversas partes, para, de fato, combater os incêndios, né? Próximo. Então, aí que entra o X da questão. E se a gente falar, então, um pouquinho da importância de evidenciar o combate a incêndios, que a gente tem que pensar para defender, para nos defender de possíveis multas administrativas, né? Próximo. Muitas vezes, você teve um incêndio na semana passada, mas da frente alguma intimação do Ministério Público ali, com alguma abertura de um inquérito civil. Próximo, Maju. Então, o que a gente precisa fazer para tentar evidenciar essas questões aí? O que eu falei do PPI, documentar realmente o PPI, você ter ele protocolado de alguma forma no órgão ambiental ou na polícia ambiental, na época, antes da época de estiagem. Documentar o PAN também, ter no estatuto os regramentos que tem ali. Você tem que ter em mãos o telefone dos brigadistas próximos, isso daí, você pode fazer um adesivo, por exemplo, custa baratíssimo. Você tem o seu PPI, faz essa integração das informações, faz um adesivo ali com as empresas que possuem, que estão dentro do PAN e do PPI, e distribui para os proprietários ali, para saber aonde ligar quando tiver o primeiro foco de incêndio. E quando acontecer o sinistro, registrar o combate com fotos com coordenadas geográficas. Hoje, todo mundo tem um celular, eu acredito que até a maioria está participando dessa reunião com o celular, e ali você consegue abaixar um aplicativo com a sua localização, você tira fotos com coordenadas. E demais informações que todos entenderem pertinentes. Aqui eu coloco alguns exemplos, mas que for, eu tive uma conversa por WhatsApp chamando combate ou evidenciando alguma coisa, salva essa conversa, salva uma ligação, tudo que conseguir vai estar ajudando para evidenciar isso futuramente. Próximo. Aqui alguns exemplos de fotos com coordenadas, mostrando, lembra que lá no início eu falei o tamanho dos aceiros, né, as medidas mínimas recomendáveis. Aqui nós temos, então, esses aceiros limpos, em beira de rodovia, em aceiro interno, mostrando, e aí você até pode pegar uma trena, ir lá e comprovar, mas aí a gente costuma colocar o carro de atravessado, que você já tem a largura do carro, o carro de portas abertas, e por aí vai, para você conseguir evidenciar, além da limpeza, evidenciar a largura desses aceiros. Próximo. Aí mais algumas fotos,
exatamente como eu mencionei, evidenciando o tamanho. Se vocês notarem ali embaixo, nós temos aí aceiros, a primeira foto lá, da porta aberta, são um aceiro de 4 metros, o do lado, ali é um aceiro com área de vegetação nativa, que tem 12 metros, embaixo, outro que tem seus 12, 13 metros, também com vegetação nativa, e o último ali é divisa de propriedades, que tem 10 metros de largura, então está além do recomendável, né? Próximo. E com relação à origem do incêndio. A gente saber de onde veio o incêndio, ele é, assim, fundamental para iniciar uma investigação de onde realmente surgiu esse sinistro. E além da gente se resguardar do tal do nexo de causalidade, nexo causal. Ou seja, evidenciar que o incêndio não se iniciou na sua propriedade rural afetada. Eu não sei se existe algum estudo sobre isso, mas pela minha vivência aí de anos com relação a incêndios, eu vejo que mais de 90% do início de incêndios, volto a falar, pessoal, não é pensando nessas últimas semanas, como eu disse, que foi um caso completamente atípico, um caso que a gente vê que foi arquitetado. Mas, fora isso, o que a gente vê é que a imensa maioria dos incêndios se iniciam em beiras de rodovia, em áreas de servidão, que são lá as linhas férreas, áreas que realmente, infelizmente, o poder público teria que proteger e não faz isso. Então, com relação a isso, saber de onde veio é fundamental, porque não é assim, saber em quem colocar a culpa, mas realmente é saber quem foi o responsável por isso. Isso daí tem um grande peso lá na frente. Próximo, Maju, por favor. Então, em cima disso que eu estou falando, nós temos até a lei que fala isso, que é a lei, o pessoal fala do novo Código Florestal, que é a 12651 de 2012, lá no seu artigo 38, ela fala que é proibido o uso de fogo na vegetação. O parágrafo 3º, ele comenta que na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para a fiscalização e atuação, ela deve comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto pelo dano causado. E, consequentemente a isso, no parágrafo 4º, próximo, Maju, por favor, fala basicamente a mesma coisa, que é necessário o estabelecimento, então, desse nexo causal da verificação das responsabilidades para ter a infração do uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Só que o que a gente nota, pessoal? A polícia, o órgão ambiental, cada estado tem ali a sua forma de fiscalizar e vir com as atuações administrativas. O estado de São Paulo, por exemplo, como eu disse, já tem a legislação própria para isso, que o nexo de causalidade, ele fica evidenciado em algumas questões relacionadas à omissão do proprietário. Então, tudo que eu mencionei aqui, de PAN, PPI, isso daí, se você não faz, você é omisso, e aí você pode ser autuado. Outros estados também estabelecem algumas questões nesse sentido. Então, para a gente tentar realmente se resguardar, é fazer tudo o que foi falado, e mais ainda, e o principal, como eu disse, então, tentar descobrir de onde surgiu esse foco de incêndio, de onde ele veio e por que ele veio. Muitas vezes você vê de onde ele veio e qual estava a direção do vento e por aí mais. Então, basicamente é isso. Acho que o próximo slide aí é uma frase que eu gosto muito e retrata realmente isso que a gente acabou de falar, que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Esse é certeiro para realmente a gente combater os incêndios que trazem prejuízos ao meio ambiente, trazem prejuízos para vocês, produtores rurais. A gente sabe que a queimada hoje, ela não é desejada por nenhum produtor, e isso daí são perdas que acontecem tanto momentânea quanto a longo prazo. O prejuízo, ele é, então, imediato, e o prejuízo vem ao passar dos anos, com diversas questões agronômicas, principalmente, que afetam o solo e prejudica ali, então, toda a sua biota. E aí o próximo slide realmente é, novamente, Maju, agradecer a oportunidade da gente estar junto e falando aqui um tema muito importante. Muito obrigado, pessoal.